tem em Eldoré, onde esses atletas treinam e vivem, a situação climática é bem diferente, né? É um pouco alto, 2.000, 2.100 metros, a temperatura, o clima é temperado. Então eles respeitam demais o calor. A gente pensa, vem da África, mas é uma parte da África que dá para treinar o ano inteiro sem problema. O problema está acontecendo aqui no calor. Apenas uma atleta do Quênia entre as 10 primeiras. A equipe do Quênia praticamente se desfez no começo da maratona. E a Stranion continua na primeira colocação. Aliás, falando em Paula Radcliffe, ela tem as 3 melhores marcas da história. E nunca conseguiu um grande resultado em Jogos Olímpicos. Pois é, a gente fala tanto de vários atletas que não conseguem grandes resultados olímpicos. Nós temos atletas consagradíssimos, entre os maiores de todos os tempos, que sucumbiram em Olimpíadas. É impressionante, a síndrome das argolas, né? É incrível, mas é incrível mesmo. Uma passagem importante no posto de hidratação, é um posto oficial de hidratação, que as atletas têm as suas garrafas, né? Com o seu número de peito e a bandeira do país. Elas utilizam a garrafa para beberem seu isotônico, normalmente o isotônico particular da atleta, e a esponja com água gelada. Essa esponja fica imersa em água com gelo para que as atletas passem, principalmente na cabeça e no dorso, para tentar diminuir a temperatura do corpo. Vai os prédios do Lenin. Condomínio do Lenin espalhado. São vários. Por Moscou. Você vai conhecendo Moscou, vamos passeando por Moscou. 28 minutos de maratona feminina. Já chegam no quilômetro 7. 42. Ainda temos 195 metros para fechar essa história. Temos muita maratona pela frente. Muito sofrimento pela frente, né? As atletas, a gente nota que as atletas, parece que a Mizuki Noguchi vem chegando nesse pelotão. Tá ali chegando, parece que está chegando sim. Ela treinou para dar a volta por cima. Uma atleta que foi campeã olímpica em 2004, sumiu por durante 2 anos contundida, fratura por estresse, uma série de problemas. Voltou nessa temporada agora para correr esse Mundial. Gia na segunda posição. Gia é uma atleta que tem 2:27:40 como melhor marca, conseguido no ano passado, não tem grandes resultados. O melhor resultado dela é a vitória na maratona de Berlim do ano passado, de Pequim no ano passado, com 2h27. Gia é uma atleta de 24 anos. Ela era uma corredora de pista, uma boa corredora de 5.000 metros, passou para a maratona. No ano ela fez a maratona em 2:33:44 e a melhor marca dela na vida, 2:28:31. Você vendo quem tá lá atrás, hein? Duro, momento difícil, delicado. Balsinaite da Lituânia passou lá pelo fim. Eu pensei em ver a mexicana Madaí Pérez, é uma atleta que tem 2:22:59, mas foi conseguindo em 2006. E esse ano fez 2:29 treinando. Ela disse que não soltou para fazer uma maratona em 2:29 no começo do ano e vinha forte, 2:28:59, vinha forte para esse Mundial, mas não é experiente, mas não conseguiu manter um ritmo bom. 30 minutos de prova, você viu a Balsinaite lá para trás. Ela venceu o europeu de 2010, mas caiu no doping. Pegou uma punição de 2 anos. 2 anos para um atleta de alto nível, sem competir oficialmente, é duro voltar. Ela ficou suspensa até o dia 5 de setembro de 2012. Não voltou há tanto tempo assim, né, Lauter? Para quem ficou 2 anos parada. Pois é, ela teve um ciclo de treinamento para cá, apenas. Stranion permanece em primeiro, ela olha no relógio. Lauter, para quem nem sempre acompanha maratonas, atletismo, o que ela está vendo nesse momento no relógio? Seu ritmo de prova. A cada quilômetro ela checa, ela aperta um botão, dá o split daquele quilômetro, ela vê se está mantendo o ritmo que ela tinha se proposto para correr a prova. Essa checagem é importante, principalmente em atletas que não têm muita noção de ritmo, de prova. Aqui, essa noção se perde. Mesmo que seja um atleta que conheça um alto conhecimento forte em ritmo, aqui isso se desfaz por conta do calor. Temperatura sobe, chega a 29 graus. Está aumentando 1 grau a cada 10 minutos.
Tomara que pare por aí, né? Porque nessa situação, Lauter, vai acabar em 30 e tantos. Eu tô tentando calcular aqui, mas vai pegar os 40 graus. Isso não é ritmo de prova, só questão climática. 31 minutos de maratona, estranho, Gia. Lauter, para quem corre na esteira, elas estão nesse momento, qual é a velocidade delas nesse momento aproximada? Perto dos 18 km por hora, 17,6 km Impressionante, por hora. né? Nessa situação de calor intenso, de umidade alta, para você que é corredor de academia, imagine alguém a 18 km por hora numa esteira. Vai estar se acabando de correr na esteira. Lembrando que na esteira, o ar-condicionado do local fechado que ele vai estar... Algumas esteiras têm ventilador. Também ajuda um pouquinho, mas muito não é... pouco, né? Não refresca tanto, não. 32 minutos de prova, você ligado no Sport TV, acompanhando a maratona feminina aqui em Moscou. Luiz, elas acabaram de passar por um parque. Em português seria interessante jardim. Vou tentar em russo, que é Mieskutnitsat. Tá bem. Pois é, tentei, né? Escrevi aqui, ficou bonitinho. Agora, esse parque, o interessante, Luiz, é que tem vários pianos nesse parque. É um parque público e qualquer um que chegue lá, um russo ou qualquer um estrangeiro que goste de tocar um piano, pode chegar, sentar e tocar o seu piano. Detalhes com Bruno Cortes, com Thiago Maranhão. Comentários de Lauter Nogueira. Temos 33 minutos de maratona aqui em Moscou. E elas vêm chegando para outro cotovelo, né? Poderia ser o cotovelo ocidental. A gente viu a imagem da Aberu Kebed. É uma atleta forte que tem 2,20 como melhor marca do ano passado e ficando do pelotão, né? O calor fazendo estrago mesmo, tirando atletas que estariam brigando pela vitória, tirando atletas desse pelotão líder, que é o pelotão que provavelmente dali saem as 3 vencedoras. Pois era o que eu ia perguntar para você agora. Nós temos ainda muita maratona pela frente, mas já dá para determinar que podemos ter surpresas, que favoritas já não vão chegar? Antes da largada, já sabia que poderiam acontecer realmente surgir favoritas que não zebras, né? Que não estariam colocadas entre as possíveis vencedoras. Com o calor, isso pode realmente acontecer. A chinesa que está ali tem 2,29 como melhor marca. Ela em nenhuma maratona do mundo a gente cogitaria tê-la como vencedora. Aqui a gente pode tê-la como vencedora pela preparação dela. Na China, no verão chinês, ela está mais adaptada ao calor do que as suas adversárias. 5 quilômetros em 17,07, 10 quilômetros em 34,13. Mantendo, elas estão mantendo exatamente o ritmo inicial, um pouco abaixo de 3 minutos e 30 por quilômetro. Elas estão correndo num ritmo de 2 horas e 24 na maratona completa, né? Eu acho que vai cair com o passar dos quilômetros, vai acabar caindo, né? Eu vou ver já já aqui a passagem de todas as atletas, né? Sobre a preparação na China, que você mencionou, Lauter, lá além do calor tem uma umidade elevadíssima, acima dos 80% em muitos dias, né? E dependendo do país, além disso, a poluição, né? Luiz, queria aproveitar para atualizar outros resultados. A gente começou a acompanhar hoje o decathlon masculino, o favoritíssimo, o grande campeão Ashton Eaton dos Estados Unidos. Ele vem confirmando esse favoritismo, está em primeiro lugar até o momento com 2.755 pontos, seguido pelo Schrader da Alemanha e o Nixon dos Estados Unidos em terceiro. O brasileiro Carlos Chinin vem em sexto lugar com 2.613 pontos. Olha, não podemos esquecer o Chinin. Esse ano está tendo um ano simplesmente espetacular. Chegou aqui nesse Mundial como estando entre os 5 melhores do mundo na prova do decathlon, que é a prova mais difícil de se treinar e de se competir. São 2 dias, 5 provas em cada dia. Esse primeiro dia dele é um dia complicado. Ele já passou por uma etapa, que é uma etapa que ele não funciona muito bem, que é o arremesso do peso. Vem muito bem o Chinin. Maratona feminina, 35, quase 36 minutos de prova. Luiz, e aquela atleta que caiu no início da prova, que a gente viu caindo, é da Namíbia. A Beata Naigambo está sendo atendida nesse momento pelo serviço médico aqui da organização do Mundial de Atletismo. Muito bem, assim que tivermos outras notícias, Bruno Cortes e Thiago trazem as notícias para a gente. Nós vamos passeando pela lateral, pela margem do Rio Moscou. Luiz, na passagem dos 10 quilômetros, temos apenas 2 etíopes e 2 quenianas
sobrevivendo na frente. Sobrevivendo é o termo? Sobrevivendo. É um termo que pouco se usa na transmissão de uma maratona, mas aqui é super pertinente em função do calor que as atletas estão sofrendo. Porque nós estamos transmitindo uma maratona de campeonato mundial. Não é uma maratona comum, onde o corredor amador pode participar. Aliás, Lauter já participou de maratona e temos Bruno Cortes, nosso maratonista de plantão. Mas Bruno é corredor amador. Mas pode dar o testemunho dele sobre como é punitivo uma maratona nessas condições. Eu estaria muito lá atrás, né, Luiz? Assim, primeiramente, estaria muito lá atrás e correndo calor, se é ruim para esse pessoal, imagina para amador, né? Algumas experiências assim, no Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, o Rio tá sempre muito calor, é muito úmido também. Não chega a ser bom, não. Tá aqui a Kim, número 679. Aquela atleta que tá lá para trás, foi segunda colocada no Asiático Júnior. E eu falei da Madei Pérez, ela apareceu ali, ela vem no segundo pelotão, continua meio que na prova, mas uma diferença de 28, 29 segundos para as líderes, vai ser muito difícil tentar reverter isso. Luiz, sobre a Naigambo da Namíbia, que caiu, que está sendo atendida, como o Bruno informou, ela competiu na Olimpíada de 2008 em Pequim, terminou em 28º lugar de 81 atletas, e essa está sendo a melhor temporada da carreira dela, com o melhor tempo que ela já conseguiu fazer, de 2 horas, 27 minutos e 54 segundos. Ou seja, é curioso que ela esteja no auge da forma, com 33 anos de idade, e tenha passado mal com o calor aqui hoje. Thiago, e falando em idade, a Dina Castor, que a gente viu há pouco, tem 40 anos. Ela foi bronze nas Olimpíadas de 2004. E ela tá bem. Um dia Olha poderia. E Lauter, em 2004, ela tirou 30 segundos nos últimos 2 quilômetros. Dina Castor fez um treinamento muito forte, especial para os Jogos Olímpicos de 2004. Pude acompanhar algumas provas dela ao vivo nos Estados Unidos também. Ela trabalhou muito as provas de 10 milhas, né, 16 quilômetros, e as provas de 30 quilômetros. E sempre, a fase final era sempre mais forte. Ela negativava os splits de 5 quilômetros. Outra vez, os aspargidores de água ajudam bastante. Me parece a Ndobushi passando agora. Ela mesmo. Deve dar uma vontade de parar embaixo dessa aguinha. Nessa gelada. Situação, vou parar aqui um pouquinho, pique no lugar, para não perder o ritmo. Mas para Mizuki Noguchi não vai parar ali não. O objetivo dela é sair com a medalha aqui. Ela que foi campeã olímpica em Atenas, ela venceu a Dina Castor em Atenas. Está muito bem a Mizuki Noguchi para essa edição desse Mundial. Eu falei há pouco de patinação, que é um esporte muito popular aqui em Moscou. A Dina Castor, até os 10 anos de idade, foi patinadora. Essa vai passando. Tá passando aí, Dina Castor foi patinadora 40 anos. E aí, aos 10 anos, a mãe a encorajou a começar a correr. Bom, ela tá correndo há 30, né? 40. A mãe dela deve estar um pouco preocupada com a situação física das atletas nesse momento na prova. Inclusive, quase 40 minutos de prova. A Beruquebed passou ali ficando para trás. Ela estava bem à frente da Dina Castor. A Dina Castor passou por ela de passagem. 10 quilômetros. A Strânio tá aí. Valéria Strânio. Melcamo, Gia, Tadese, Cabu. As primeiras colocadas, Dina Castor passou os 10 na 13ª colocação. Quer dizer, tem chances, já hein? Está em 10º agora. Tem chances. E você pode ver as 2 bandeirinhas do Quênia e da Etiópia entre as 10 primeiras. São as grandes favoritas, estão em equipe, estão com companhia perto da liderança da prova. Luiz, passar um pouco mais de informação sobre o Carlos Quinin, que a gente falou que ele é uma esperança de medalha para o Brasil aqui em Moscou, terceiro do ranking na atualidade. As 3 provas do dia, por enquanto, foram 100 metros, ele foi bem, 10 segundos, 78. Para comparação, por exemplo, o Ito, que é o primeiro, ele fez 10,35 contra 10,78. No salto em distância, ele saltou 7 metros e 54 centímetros. E no arremesso de peso, 14 metros e 49 centímetros. Ele foi melhor até que o Ito, que arremessou 14 metros e 39. E Luiz e Thiago, o peso é uma das piores provas do Chinin. Ele fez muito bem, bem próximo do seu melhor em toda a sua carreira no peso. E ele vai agora para uma prova que é o salto em altura, que é uma prova que ele costuma ir muito bem. E se ele fizer o melhor da sua carreira, ele pode fechar o dia de hoje entre os 5 primeiros. Você viu ali a Ariazova. Tatiana Ariazova da Rússia, 34 anos. Temos maratonistas já de 34, 37, 40. As maratonistas do leste europeu têm uma longevidade grande no esporte. A vencedora olímpica de 2008 da Romênia, Constantina Tomescu, ela venceu a prova com 36 anos. Só que a Ariazova venceu a Maratona de Tóquio em fevereiro de 2011, dopada. E aí pegou uma suspensão de 2 anos. Tava velhinha demais para fazer besteira e fez, né? Pegou uma punição de 2 anos.
E a gente lembra que a IAAF retornou aquela punição mais severa de agora... 4 anos. 4 anos, exatamente. Em boa hora, hein? Sancionaram isso na última quinta-feira. Doping com substância que eles consideram pesada, 4 anos de punição. Você ligado no Sport TV acompanhando tudo do Mundial de Atletismo aqui da bonita Moscou. E a Estranho tá aí firme, tá brigando aí a italiana Valério Estranho. Que interessante, 7 atletas contrariando a temperatura, mantém abaixo de 3,30 por quilômetro, 2 etíopes, 2 quenianas. A japonesa Noguchi, que treinou para isso, a Estranho treinou para estar aí nesse primeiro pelotão, liderar, foi para o calor do sul da Itália. Gia, outra que sofreu bastante do calor do verão chinês, e por isso